Semana passada a gente começou a anunciar essa cruz. Falamos aqui algumas coisas muito importantes sobre a cruz. Eu confesso que eu estava com certo receio de que hoje não ia chegar nenhuma pessoa aqui, né? Por causa das coisas que a gente falou, um pouco duras, mas estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Sinal de que vocês estão pensando na possibilidade de comprar essa cruz. Então eu já estou satisfeito em relação a isso aqui. Bom, povo da cruz, eu vou precisar da ajuda de vocês aí hoje, tá bom, gente? Beleza? Joia. Queria rapidamente lembrar aquilo que de principal a gente falou no domingo passado. A gente leu uma passagem do Evangelho que disse, palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir daí a gente chegou a uma conclusão de que existe uma cruz no caminho, bem no meio do caminho de todo aquele que se propõe a seguir Jesus. Ou seja, não dá para seguir a Jesus sem passar por essa cruz. E a gente falou sobre o significado disso. A gente disse que essa cruz tem uma dimensão interior e uma dimensão exterior. A dimensão interior dessa cruz tem a ver com a morte do eu. Tem a ver com o fato de que, para seguir Jesus, nós precisamos fazer morrer. Ele já está aqui, mas... Então, enfim, essa dimensão interior da morte do eu, da mortificação da carne, ela envolve uma decisão diária. Lucas vai dizer, tome diariamente a sua cruz. Tem a ver com negar-se a si mesmo. E vimos como isso é desafiador numa cultura e numa sociedade como a nossa, que é a sociedade da autoafirmação. Quando Jesus fala da autonegação, isso, para nós que vivemos a nossa cultura de hoje, é um confronto. Jesus confronta a nossa cultura. E depois a gente falou sobre essa dimensão exterior, porque quando a gente carrega essa cruz, a gente se submete a uma série de situações de risco. Porque, de alguma maneira, aqueles que querem seguir Jesus plenamente, nesse mundo serão perseguidos. E a gente falou então sobre a inevitabilidade da perseguição, a inevitabilidade de confronto da genuína, verdadeira fé cristã com a sociedade que a gente vive. Falamos aqui, por exemplo, que, apenas uma recapitulação, um pensamento, é que enquanto a grande pergunta da maioria dos cristãos no mundo ocidental hoje, aquilo que gera inquietação, angústia, é o sofrimento. E muitos perguntam na hora que passam por um momento difícil, Deus, por que sofremos? Por que eu estou sofrendo? Eu fico imaginando que, à luz do que lemos na semana passada, a grande pergunta que Deus faz para os cristãos no mundo ocidental hoje, deveria ser, por que vocês não sofrem? Enquanto a gente pergunta para Deus por que sofremos, Deus pode estar perguntando para a gente, por que a gente não sofre? Porque o sofrimento faz parte da história bíblica, faz parte da história da igreja cristã e faz parte da realidade dos nossos dias. Pois bem, a grande pergunta então aqui hoje, que eu gostaria de responder, depois dessa introdução... Conseguiu, Helena? Rapaz, você... Para perdoar você não é muito boa não, mas para... isso aqui você é fera. Joia? Dimensão interior, dimensão exterior, e eu queria colocar a grande pergunta, a pergunta-chave que vai nos conduzir hoje. Tá bom? É essa aqui. O que fazer e como responder à perseguição quando ela bate à nossa porta? Aí você pode, mas eu não moro lá no Egito, eu não moro na Arábia Saudita, eu não moro num país muçulmano. Eu disse na semana passada que todos aqueles que procuram viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. Então a questão é, quando essa perseguição, que pode chegar em forma de discriminação, em forma de injustiça, em forma de mentiras, uma difamação, uma série de coisas, quando esse sofrimento bate à nossa porta, o que nós vamos fazer? Qual será a nossa postura? Como o povo da cruz reage e deve se comportar diante do sofrimento da perseguição? E para isso, o nosso texto básico é esse de Mateus capítulo 10. Vamos colocar ali o texto. Chegou. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vamos ler juntos? Palavras de Jesus para os seus discípulos. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus fala aqui, parece que ele está no zoológico, não é verdade? Vocês perceberam que tem 4 animais que ele menciona ali, né? Mas ele diz, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. O que significa isso, gente? O que Jesus queria dizer com isso? Ele está dizendo que o povo da cruz é como ovelha no meio de lobos. Alguém já viu uma ovelha de perto? Aqui? Já viu uma ovelha de perto? Pegou assim no colo mesmo? Ah, de perto assim, nunca tocou na ovelha. Quem já viu ovelha aqui? Vocês já viram? Robson, domina essa ciência? Gente, a ovelha é esse bichinho, né? Fofinho, tranquilinho. Pensa, vamos fazer uma tempestade de ideias aqui. Que palavras vêm à sua mente quando você pensa numa ovelha? Indefesa. O que mais? Frágil. Hã? Meiga, inocente, mansa, dócil. O que mais? Alguém falou aqui? Meio burra. Dizem que a ovelha tem um QI muito baixo, é verdade. Isso é verdade. Necessita de um pastor, ou seja, ela é dependente. É, exatamente. Veja, tudo isso, gente, é o que é uma ovelha. Agora, isso não combina muito bem com aquilo que a gente imagina hoje para a nossa vida. Você está aprontando seu filho de 8 anos para ele ir para a escola. E aí você fala, meu filho, você é uma... Não fala ovelhinha, né? Você fala, você é um cordeirinho de Jesus. Vá para a escola porque você é um cordeirinho de Jesus. Seja um cordeirinho lá. Você vai falar com seu filho que está indo fazer vestibular, concorrendo com um monte de gente. Você fala, você vai lá, mas não se esqueça, minha filha, você é uma ovelha, ovelhinha. Parece que a atitude da ovelha, hoje, é uma coisa louca no nosso mundo. Porque o nosso mundo é um mundo cruel. É um mundo competitivo. É um mundo que a gente precisa se impor. E aí Jesus chega e fala, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Veja que Jesus não ignora que o mundo é um mundo de lobos. Tem muito lobo por aí. Só que ele chega para os discípulos dele, para o povo da cruz e fala assim, olha, vocês são ovelhas. Vocês não são lobos. Vocês são ovelhas no meio de lobos. Vamos pensar nas implicações disso. Os discípulos demoraram muito para entender esse negócio. Eu acho que eu tenho uma desconfiança que a grande maioria dos discípulos até hoje não entendeu. Ou pelo menos não deseja entender. Os próprios discípulos de Jesus deram muito trabalho para Jesus nesse sentido. Eu quero lembrar 2 ocasiões, rapidamente aqui para você, apenas para mencionar. Uma delas em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, olha só esse incidente. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos.
Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Tudo bem, eu nunca orei pedindo para Deus descer fogo do céu para destruir ninguém, mas veja, vocês estão chegando com Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o Messias prometido, e vocês estão chegando numa cidade, essa cidade rejeita, não quer nem saber de Jesus passar por ali. Os discípulos estão, então, com uma atitude de defender quem aqui, gente? Eles estavam defendendo eles? Eles estavam defendendo quem? Jesus. Eles estavam defendendo Jesus. E falou: Jesus, esse povo aí, só fogo do céu para queimar tudo. Isso está parecendo... Uma vez eu vi um camarada distribuindo folheto, e ele dava um folheto lá no centro, e a pessoa que pegava, acolhia, ele dizia: amém, Jesus, te abençoe e tal. Aí a pessoa que não queria saber, que não recebia, que era hostil para ele chegava: queima, Senhor. Né? Então, é mais ou menos o que os discípulos estão fazendo aqui. Um outro incidente que mostra como esses discípulos deram trabalho para Jesus é registrado em Mateus, capítulo 26. Olha só o que a gente lê. Jesus perguntou, isso foi quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, sendo traído por Judas, e ele então diz, Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, e o Evangelho de João diz que era Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E uma legião é um agrupamento de aproximadamente 6.000 soldados. Então você imagina isso que Jesus está dizendo? Mais uma vez eu pergunto, Pedro estava ali no momento crítico, soldados vindo prender Jesus para matá-lo, e Pedro então o que faz? Está defendendo quem? Jesus. Ele está defendendo Jesus, gente. Ele não está defendendo qualquer pessoa não, ele nem está livrando a própria pele, ele está defendendo Jesus. E aí Jesus chega e fala: Pedro, guarda a espada. Guarda a espada, você não sabe o que você está fazendo. Os discípulos deram trabalho, os discípulos não entenderam a proposta de Jesus. A verdade é essa. Vamos adiante aqui. Eu queria então discutir um pouco essas questões. Estamos lá? Pode passar para mim, por favor, que aqui saiu o sinal aqui. A gente vive, desde essa época, e parece que isso entra na igreja, gente, uma cultura de retaliação. Esse é o nosso mundo. Como muito bem disse Elane, olho por olho. A gente vive nessa cultura da retaliação. E aí, algumas imagens são sintomáticas. Queria mostrar primeiro essa imagem. Essa imagem é emblemática. Um guerreiro com o desenho de uma cruz. Sabe quando que isso aqui começou? Isso começou quando um imperador romano, aproximadamente no século IV, o nome dele era Constantino, teve um sonho de noite. Ele estava num momento crítico e ele estava com uma guerra muito importante, uma batalha decisiva, ele estava com medo, a igreja, os cristãos se multiplicando pelo império, e aí todo mundo só falava do tal do Nazareno, quem era esse Nazareno, que falava de Jesus, e isso estava se alastrando. E ele então tem um sonho de noite, e nesse sonho ele vê um símbolo. Qual símbolo? Uma cruz. E nessa cruz estava escrito: neste sinal
vencerás. E aí ele então, então eu entendi. Deus está me dizendo que eu preciso colocar esse sinal no meu exército. E aí ele mandou naquele mesmo momento que todo o seu exército colocasse o símbolo da cruz. E a partir dali o Império Romano se transformou num Império cristão, cujo símbolo era a cruz. E a cruz passou então a trazer um sentido não mais de morte, no sentido de alguém que morre na cruz, mas o sentido de morte em relação àquele que mata, e não aquele que morre. Porque a cruz passou a ser colocada na espada. Então, gente, é muito interessante que de lá para cá, muitas vezes, se matou em nome de Cristo. A gente tem, por exemplo, essa segunda imagem, a imagem da Inquisição, e a gente pensa em quantas e quantas pessoas morreram torturadas e queimadas pela própria igreja, pela própria instituição que diz que carrega o nome de Cristo. E a gente pensa, por exemplo, que isso está muito distante, mas não está. Aquela terceira foto ali, gente, sabe o que é? Aquilo ali é um centro. É um centro de Umbanda. Isso é lá no Catete. Eu peguei essa foto no jornal O Globo alguns anos atrás. Alguns evangélicos saíram de um culto, invadiram esse terreiro, quebraram tudo que tinha ali dentro. Em nome de Jesus. A mesma coisa que Tiago e João, a mesma coisa que Pedro, é a mesma coisa hoje. Ou seja, uma igreja que joga pedras. Não é a igreja de ovelhas no meio de lobos, é a igreja de lobos. E aí a gente precisa resgatar aquilo que Jesus disse, ou que quis dizer, quando ele falou, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Eu reconheço, gente, que aquilo que eu estou falando aqui, o que eu vou falar em seguida, é muito duro. Porque todos nós, quando vemos essas imagens da Inquisição, de evangélicos entrando em um terreiro e quebrando tudo, todo mundo concorda que isso é um absurdo. Nós vivemos numa época que a gente precisa tolerar, que a gente precisa respeitar uns aos outros. Todo mundo concorda com isso. Mas quando a gente chega nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, a gente já começa a ficar quietinho. Sabe por quê? Sabe o que Jesus disse? Que explica o que significa ser ovelha no meio de lobos? Ele disse o seguinte, Mateus capítulo 5, de 38 a 48. Por favor, mais uma vez eu peço, não são palavras minhas, tá? Não me leve para o lado pessoal. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus, são palavras dele. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz cair o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É fácil? Tranquilo ouvir isso?
Você está vendo como o Evangelho ofende a gente? Às vezes a gente acha que o Evangelho, eu já ouvi muita gente dizer assim, eu gosto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O Velho Testamento eu não gosto não, porque aquele Deus do Velho Testamento é um Deus que manda matar, é um Deus irado, é um Deus santo, é um Deus que exige um monte de coisa. Eu gosto do Novo Testamento, não do Velho. Aí a gente abre o Novo Testamento e lê essa passagem. Será que a mesma pessoa vai dizer, eu gosto do Novo Testamento? Percebe? A questão não é o velho ou o novo. A questão é que tanto no velho a gente tem muita graça, como no novo a gente tem muita responsabilidade, muito compromisso ético. E está aqui um texto que é considerado o auge do Sermão do Monte, em que Jesus fala o que significa ser ovelha entre lobos. Em outras palavras, ele está falando sobre amar os inimigos. E o que significa isso, gente? Qual é o significado de ser ovelha no meio de lobos? Veja, talvez você vai sair daqui com um monte de crise, com um monte de dúvida na cabeça, mas não tenha medo não. Eu quero colocar 3 ações que estão envolvidas e que Jesus menciona aqui. A primeira delas é que amar os inimigos significa não revidar. Significa dizer não para a cultura da retaliação, gente. O que ele disse aqui é muito claro. Olha só, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Pausa. Pausa. Não, mas está na Bíblia. Quer dizer que Jesus, então, está dizendo outra coisa que não está na Bíblia? Diferente? Ele está contradizendo, ele está dizendo, então, aquilo lá esquece, não vale. Se tem um texto na Bíblia que é mal interpretado e mal entendido, é esse tal do olho por olho, dente por dente. Aonde está essa passagem? Gente, isso tem a ver com uma coisa chamada lei de Talião. Não sei se você já ouviu falar dessa lei de Talião. Isso está em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 a 25. Olha o que diz lá. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O que se está dizendo aqui? Aliás, uma pergunta anterior. Para quem está sendo dito isso? Esse texto, gente, está ali, a partir de Êxodo capítulo 21, trazendo uma série de regulamentações jurídicas para um povo que acabou de sair da escravidão e que está sendo constituído como nação. E ali em Êxodo a gente tem tanto a lei moral expressa nos 10 mandamentos, como a gente tem uma lei civil expressa em situações como essa. E na verdade o que ele está dizendo aqui, gente, é que quando vocês constituírem essa nova sociedade, e vocês instituírem os magistrados, os juízes, as pessoas que vão julgar causas, saibam que a lei que vale para a justiça é essa. Ele não está dizendo, olha, quando alguém chegar e ferir o seu olho, fura o olho dele também. Na verdade, o que Jesus está promovendo aqui, Moisés, e o que Deus estava promovendo através de Moisés, é justamente o oposto da vingança. É para evitar que alguém possa se achar no direito de machucou o meu pé, eu vou machucar o pé dele. Não! Isso aqui, gente, é para o magistrado. Veja o que John Stott disse. Esta era uma instrução para os juízes de Israel. Tinha o duplo efeito de caracterizar a justiça e refrear a vingança. É justamente para promover a justiça, ou seja, se alguém fez feriu uma outra pessoa, essa pessoa deverá ser ferida também por uma questão de justiça, mas não quer dizer em momento algum que a pessoa ferida é a pessoa que vai ferir. Daqui a 15 minutos eu vou te responder. Olha que a crise já começou, viu, André? Na sua cabeça aí, é isso mesmo. O que você faz, André, em primeiro lugar, é isso aqui.
não revidar. Não sou eu que estou dizendo. Você pode até não concordar. Você pode até dizer, não, tudo bem, mas isso aí não dá para mim não. Tudo bem, você pode dizer. Mas saiba que quem está dizendo isso não sou eu. Tá bom? Quem está dizendo isso é o Evangelho. É o que ele está dizendo. Olha, naquela época de Moisés, foi instituída a lei, só que vocês, com as suas regrinhas, em cima de regrinhas, vocês, líderes religiosos, acabaram transformando uma questão de justiça numa questão de vingança pessoal. Jesus, em momento algum, é contra a aplicação da devida lei da justiça pelas autoridades devidamente constituídas para fazer isso. A questão é que ele tira do foro pessoal isso. Não é você que vai se vingar. Não é você que vai vingar quando você é ferido. Ele está dizendo, olha, não faça isso, não revide. Por uma questão simples, gente. Quando você revida, você não acaba com o mal. Você multiplica o mal. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, muito claramente na história, que ensina essa questão. Em primeiro lugar, então, não revidar. E aí você fala, mas tem algum texto em que isso fica mais claro do que esse aqui? Não resistam ao perverso. Veja, ele não está dizendo aqui, não resistam ao mal. Mal com L. Algumas versões podem trazer uma outra tradução em que tem escrito, não resistam ao mal. Mal com U. Você sabe qual é a diferença do mal com U e o mal com L? Qual é a diferença? O que é o mal com U? É o homem mau. O mal com U é a pessoa. O que é o mal com L? É o mal como valor, como princípio. É maldade, tá bom? O que Jesus está dizendo é, não resistam ao mal com U. Resistam ao mal com L, a maldade. Para resistir ao mal com L, você precisa abrir mão de resistir ao mal com U. É duro ouvir isso, mas é a verdade. E aí ele dá alguns exemplos. Esses exemplos, gente, são exemplos, não são leis. Olha o que ele diz aqui. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Ele está falando sempre de uma questão em que alguma coisa imposta, que vai além da sua vontade, acontece, que te fere. E ele diz, olha, não fique lutando pelos seus direitos até o fim, pessoalmente falando. Jesus nos ajuda a entender isso quando a gente lê, por exemplo, na primeira carta de Pedro, o seguinte. Veja só se ajuda. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, com L? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E olha o que ele diz. Cristo sofreu, deixando-lhes o quê? Exemplo. Exemplo para quê? Para que vocês sigam os seus passos. Os passos de quem? De Cristo, que fez o quê? Que sofreu injustamente. E olha só o que ele se acha que não está claro ainda, ele continua. Olha o que ele vai dizer. Passa para mim, por favor. Ele não cometeu pecado algum. Passou duas? Beleza. Ele não cometeu pecado algum. E nem engano foi encontrado em sua boca. Quando o insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pausa. Quando ele sofria, não fazia ameaças.
quando insultado, não revidava. Aí você vai dizer, mas então ele era um capacho, ele se entregava à pessoa. Não. O texto diz que ele não revidava e que ele se entregava. Quase que a gente está... Se fosse você para completar o texto, você dizer, então ele se entregava ao seu algoz. Não! Olha o que Pedro está dizendo. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é aquele que julga com justiça? É Deus. Ele não se entregava ao algoz. Você acha que algum mártir da igreja que morreu porque se entregou ao seu algoz? Ele se entrega a Cristo. A sua morte é um sacrifício a Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E ele diz, portanto, então, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Gente, não são palavras minhas. Isso de uma forma bem prática. A gente tem a tendência de levar essa questão para os extremos da vida, não é verdade? Para situações críticas. O camarada entrou na minha casa para estuprar minha filha. Isso pode acontecer? Pode. É uma situação extrema. Mas não é o comum do dia a dia. Qual é o comum do dia a dia? E sabe o que acontece? Às vezes a gente coloca situações extremas para fugir da responsabilidade de lidar com as situações do dia a dia que acontecem. Você é ofendido no dia a dia? Pequenas ofensas. Vamos pegar o carro daqui e vamos sair para casa hoje. Qual é a chance de você ser ofendido no caminho daqui para sua casa? É grande. Você pode chegar, alguém vai te fechar, alguém vai te dar uma buzinada. Quando você está na estrada, o cara fica assim, né, com um farol ligando na sua cara. São pequenas ofensas. Alguém pode te xingar, alguém... Enfim, isso pode acontecer tanto com estranhos como de pessoas próximas a você. Alguém da sua família ou alguém do seu relacionamento, no seu trabalho. A gente é ofendido o tempo todo, gente, nesse mundo. E na maioria das vezes, vamos ser sinceros, o que a gente faz? Que essa história de levar desaforo para casa? Você acha que eu vou virar capacho? Tem que se impor, meu camarada. Se imponha. Se imponha, senão você vai ser trucidado nesse mundo. E Jesus está dizendo o quê? Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sabe qual é o maior risco da ovelha que anda no meio de lobos? Ela virar lobo. Esse é o maior risco que a gente corre. Não revidar. Segundo lugar, e se você acha que não revidar já é difícil, eu quero colocar isso numa escadinha. O primeiro nível, nível 1, não revidar. Nível 2, orar por eles. Eles quem? Os inimigos. E perdoá-los. Poxa, mas aí tá ficando complicado esse negócio. Olha o que Jesus diz. Não devemos... Aliás, é uma citação, vou colocar o texto em seguida. Olha o que John Stott diz. Não devemos esperar para orar pelo inimigo até que ele desperte algum amor em nosso coração. Devemos começar a orar por ele antes de tomarmos consciência de que o amamos. E descobriremos que o nosso amor está começando a brotar e depois a florir. Parece que Jesus orou por seus atormentadores enquanto os cravos de ferro estavam sendo introduzidos em suas mãos e pés. O tempo imperfeito do verbo sugere que ele continuou orando, repetindo sua súplica: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de nosso Senhor Jesus pelos seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou preguiça poderia justificar o nosso silêncio? Percebe? Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para quem que ele está pedindo perdão? Para os seus amigos? Ele está pedindo perdão para os seus inimigos. Amar o inimigo, gente, é em primeiro lugar não revidar.
Segundo lugar, é orar por eles, mas não é orar como Tiago e João. Senhor, manda descer fogo do céu para consumir essa turma. Não é essa a oração. É a oração por perdão. Gente, ultimamente a gente tem visto algumas... Ultimamente não, geralmente, né, a gente normalmente vê notícias de tragédias que acontecem. A última, se não me engano, foi um jovem universitário, estava terminando o mestrado, se não me engano, e foi morto com 6 tiros ali na UFRJ, né? Ali na Urca. Estava no ponto de ônibus, tinha saído do Outback, foi para casa pegar um ônibus para ir para o Flamengo, levou 6 tiros ali. E eu vi um vídeo em que a mãe desse jovem fez ali uma manifestação na frente, ali, uma homenagem ao filho, e ela dizendo para as câmeras: eu não perdoo, não me peça para perdoar, porque eu nunca vou perdoar. E assim, é óbvio que nós, num momento como esse, entendemos a dor de uma mãe. Aliás, eu não entendo, porque eu não tive um filho morto dessa maneira. Eu não tenho a capacidade de entender isso. Mas eu fico imaginando que a falta de perdão é mais prejudicial para quem retém o perdão do que para aquele que você libera o perdão, ou que deveria liberar o perdão. Na verdade, quem vive aprisionado não é o que cometeu a ofensa. Quem vive aprisionado é aquele que não perdoa. É ele que está aprisionado. E aí, gente, é muito triste quando o perdão não é liberado. Porque um perdão não liberado é uma dor contínua na vida de uma pessoa. Então, quando Jesus diz, olha, amem os inimigos, ele está dizendo, olha, perdoe os inimigos. Não fica levando isso, uma maneira de você entender, não leve para o lado pessoal, porque na verdade, o que eles fizeram, e falando em termos de perseguição, de testemunho cristão, não foi contra você. Lembre-se das palavras que Deus disse a Samuel, o profeta Samuel no Antigo Testamento, quando o povo chegou para Samuel e pediu para ele um rei. Falou, Samuel, todos os nossos povos vizinhos têm um rei, e nós aqui em Israel a gente não tem um rei, a gente vive numa teocracia, a gente quer um rei. E Samuel ficou todo triste, ficou irado. Ele foi para Deus, Senhor, me rejeitaram, não querem saber de mim, da minha autoridade. E Deus olhou para Samuel e falou, Samuel, precisa ficar tranquilo, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando quem? A mim. É a mim que eles não querem. Então, o que Jesus olha, quando Jesus olha para aquelas ofensas, ele entende que, na verdade, o maior pecado não é contra ele próprio, mas é contra o Pai. Então a gente perdoa, é mais fácil perdoar, sabendo que o grande prejudicado perdoou. Por que o grande prejudicado perdoou e nós não podemos perdoar? Então, orar por eles, perdoá-los. Eu quero mostrar exemplos práticos disso, mas antes eu quero colocar o terceiro ponto para a gente fechar essa tríade aqui. O que significa amar os inimigos? Em terceiro lugar, retribuir o mal com o bem. Eu falei que era uma escadinha. O primeiro é o quê? Não revidar. O segundo é orar e perdoar. Só que não basta isso. Amar os inimigos é, além disso, você arrumar alguma maneira de fazer o bem para aquela pessoa que te fez o mal. É complicado, não é? Olha o que Jesus diz. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Se você for lá no alto do morro, você entrar num barzinho, você vai ver um monte de traficante armado com R15, e eles estão lá, ó, eles se amam. Eles se defendem. Eles, se brincar, morrem um pelo outro. Por que a gente faz isso? Toda mãe se sacrifica pelo filho, pelo menos deveria se esperar que fizesse isso. Agora, o que Jesus está falando aqui é diferente. Ele não está falando do bem para quem nos faz o bem,
Mais ou menos igual aquela professora, eu me lembro que eu tive alguns professores ao longo da minha vida que chegaram e falavam assim, eu sou muito bonzinho, mas para isso é preciso que vocês sejam bonzinhos comigo. Porque se vocês não forem bonzinhos comigo, eu sou muito mal. Todo mundo já teve um professor desse, né, terrorista assim. Mas tem uma frase que ajuda a gente a entender. Olha só, retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, todo mundo faz. Retribuir o mal com o bem é divino. Dá para entender? Quando você retribui o bem com o mal, alguém te fez uma coisa muito boa e você faz uma coisa ruim, isso aí é demoníaco, meu irmão. Desculpa, nem humano é. Quando alguém te faz o bem e você faz o bem de volta, isso é o quê? É humano, todo mundo faz isso. Agora, retribuir o mal com o bem, aí sim é divino. O que significaria retribuir o mal com o bem? Alguém te fere. Ao invés de você revidar, você ora por ele, você pede a Deus que lhe dê alguma oportunidade de demonstrar o amor cristão a essa pessoa. E aí você, quem sabe, passa naquela fábrica de bolos, compra um bolo de banana que é muito bom, eu recomendo, compra aquele bolo e deixa lá na portaria para aquele sujeito, aquele vizinho seu que fica te enchendo o dia inteiro. Ou então para aquele chefe horrível que só te faz o mal. Você chega, compra uma lembrancinha e vai dar para ele. Ele vai achar, a princípio, que é uma afronta. Mas se as suas atitudes demonstrarem que não, alguma coisa vai acontecer na cabeça dele. Ele vai começar a entender que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Retribuir o mal com o bem. 3 coisas, gente, para eu, então, tocar na ferida e falar de uma coisa bem prática. Primeiro, o que Jesus falou que significa amar os inimigos, ser ovelha no meio de lobos? Primeiro, não revidar. Segundo, orar por eles e perdoá-los. Terceiro, retribuir o mal com o bem. Aí você vai me dizer, não, mas isso aí, peraí. Isso aí é na utopia. Bonito, lindão, mas é o idealismo cristão. É um conto de fadas. Isso aqui é um texto da Disney. Né? Um negócio assim, idílico. Mas isso não é real. Por isso é que eu queria terminar colocando para vocês 2 exemplos bem reais. Porque quando a coisa chega na concretude, no nosso dia a dia, a gente vê, olha, é possível. Tem gente que vive esse negócio. E eu quero colocar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é o exemplo desses caras que eu já mencionei na semana passada. E é por isso que nós temos 21 velas aqui. Quem não estava na semana passada, fique sabendo, são 21 velas na cruz que representam e que lembram 21 cristãos egípcios que foram mortos em fevereiro pelo regime aqueles muçulmanos radicais. E dentre esses egípcios, haviam 2 irmãos, de 20 e poucos anos cada um. E foi divulgado num programa de uma TV, não sei de onde, acho que é lá do Egito, inclusive, que foi feita uma ligação para um irmão desse cara que perdeu 2 nesse incidente. E eu queria passar esse trechinho de 3, 4 minutos para você. Perdi aqui. Põe para mim, por favor, Léo. Vamos ver? هو أخو أحد الضحايا اللي حصل في الاعتداء عليهم في ليبيا. قل لي شعورك يا بشير. قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظره من ربنا. ماليش واحد بس. يا حبيبي. أنا ليا 2 اخوات. يا حبيبي اتفضل. 2 ليا الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد سمايل استفانوس كامل اللي أنا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي بشوي وصمائيل. بشوي وصمايل. بشوي 25 سنة، سمايل 23 سنة. يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا وخلوني ماشي رفع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي؟ خلينا نتعلم منه. دوا وعطاه من داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع.
يعني داعش هي اللي زودتنا في الايمان اكتر. يا سلام، صدقني. عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا بيقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. دي عظيم. حاجه شرفتني. أيوه. قول لي بقية العيلة عاملة إيه النهاردة؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرف بيهم. طيب عايز إحساسك تقوله لي لما حصلت الضربة الجوية على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك إيه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. والانجيل برضه ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركوا لعينيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حج على الدوله انها ترد لينا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا احنا ما كناش عاوزين حاجه. يا حبيبي. اسالك سؤال يا بشير. طول الفتره بس اللي قعدوا فيها هي دي الضربه الجويه بس اللي تشتغل لنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما بقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال. صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع وقلت لي طعام يوم اللي ذبح اولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني اتفضل يا رب تعالى يا اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي لماما ولاخواتك وللاسره. Isso parece muito distante, não é verdade? Depois que esse vídeo foi divulgado no Egito, essa igreja, e eu soube que algumas outras também fizeram isso, uma igreja cristã, colocaram uma faixa ali na porta com a bandeira do Egito, e nessa faixa estava escrito assim: aprendemos com o Messias, aprendemos com o que o Messias disse, amem os seus inimigos e façam o bem àqueles que os perseguem. E sabe o que tem acontecido no Egito? Não sei se você tem acompanhado esses desdobramentos, mas as notícias que chegam em organizações como Portas Abertas e outras, é de que está havendo uma comoção nacional em prol dos cristãos, como há muitos e muitos anos não acontecia no Egito. Portas têm se aberto para os cristãos, um movimento que era absolutamente marginal, excluído, começa a se tornar um movimento que tem ganhado significação ali naquele país. Muita gente tem se convertido, muita literatura tem sido distribuída, muitas bíblias. Isso por quê? Porque 21, gente, foram lá e defenderam a sua fé até o fim. E o que é
que eles que ficaram fizeram. Estão falando, nós temos que amar os nossos inimigos. Isso é um exemplo prático. Quero colocar um outro. Esse cara, mais próximo de nós, aí você fala, não, mas isso aí é numa cultura mais próxima, né? Aquilo está tão distante. E esse cara está muito distante? Vocês sabem quem é ele, não sabem? Martin Luther King, assassinado, grande defensor dos direitos humanos. O cinema está aí passando o filme dele, que concorreu ao Oscar, não sei se vocês viram, Selma, um filme que conta um trecho da história do Luther King. E o Martin Luther King foi um cara ativista. Você pode chamar ele de qualquer coisa, menos de um cara passivo, recluso, que não se envolvia nas questões sociais. Ele era um cara ativista. E, num dos seus sermões, ele responde essa pergunta: por que devemos amar os nossos inimigos? Sabe qual é a resposta que ele dá? 3 pontos. Primeiro, retribuir ódio com ódio multiplica o ódio. Segundo, o ódio macula o coração e distorce a personalidade. E terceiro, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Nunca nos livraremos de um inimigo ao retribuir ódio com ódio. Só é possível nos livrarmos de um inimigo livrando-nos da inimizade. Veja o que ele está dizendo. Porque se você retribui, se você mata, eu matei, a gente pensa que acabou com o problema. Olha, eu morei em Recife durante 13 anos da minha infância, juventude e tal. E lá no interior de Pernambuco, Alagoas ali, ainda é muito presente hoje aquela questão do coronelismo. E você tem cidades pequenininhas que tem 2 famílias. E são 2 famílias que brigam uma com a outra, meu camarada, que é um negócio impressionante. E aí é o seguinte, toda semana morre um de uma família. O cara vai lá e mata. Aí um daquela família vai lá e mata o outro da outra família. E isso dura centenas de anos. Você acha que acaba com uma mágoa e uma ferida quando você mata a pessoa? Não, a ferida aumenta. Porque depois dela virão outros com muito mais mágoa. Então o Luther King entendia que a reação de não revidar, da não violência, era a única maneira que eles teriam para realmente acabar com a questão da segregação. Olha o que Philip Yancey escreve sobre o Luther King no livro Alma Sobrevivente. King se apegou à não violência porque acreditava profundamente que somente um movimento baseado no amor poderia impedir que o oprimido se transformasse no espelho dos seus opressores. Ele queria mudar o coração dos brancos, sim, mas de uma maneira que em momento algum pudesse endurecer o coração dos negros que ele estava conduzindo à liberdade. Ele acreditava que a não violência poderia impedir que o negro procurasse substituir um tirano por outro. Será que a gente consegue entender as palavras que ele está querendo dizer? A questão, então, gente, não é se nós vamos partir para cima, se nós vamos nos posicionar, se nós vamos nos impor. A questão não é essa. A questão é o que vai ser da maldade, o que vai ser da opressão. A minha atitude está contribuindo para o mundo ser um mundo com menos ódio e mais amor? Ou a minha atitude, ainda que seja em defesa pessoal, ainda que seja em defesa dos valores de Deus, ainda que seja em defesa do Evangelho, ainda que seja em defesa de Cristo, como Pedro fez quando decepou a orelha do soldado? Será que essas atitudes, elas estão tornando um mundo com mais amor ou com mais ódio? Porque é possível que a gente tenha um objetivo nobre. É possível que o seu objetivo seja muito bom. Mas o meio corrompe. Ao contrário do que muita gente pensa, gente, os fins não justificam os meios. Um fim bom não justifica um meio ruim. Nós temos um entrave ético em relação aos meios. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está falando sério. Luther King lutou de forma pacífica. E ele é um cara que sofreu e sofreu e sofreu, mais de 20 vezes preso, de uma forma que você não consegue imaginar.
o nível de maldade das pessoas, o que faziam com ele. E ele dizia sempre para as pessoas, não revidem. Você sabe que um dos atentados que Luther King sofreu foi quem fez? O movimento negro. Se voltou contra ele e disse, você está maluco? Como é que nós vamos lutar pela liberdade dessa maneira? Com não violência? Dessa forma, não revidando? Quando uma senhora negra subiu no ônibus e sentou-se nas primeiras fileiras que eram reservadas só para os brancos, ela foi presa, e aí Luther King, junto com um grupo de amigos, resolveu fazer um protesto. Sabe qual foi o protesto que eles fizeram? Antes de eu falar do protesto do King, vamos ver, porque recentemente no Brasil nós tivemos uma onda de manifestações justamente por causa dessa questão de transporte. Não foi? Não era pelos 20 centavos? A gente teve um movimento forte. E um desses movimentos de transporte foi o movimento chamado Catracaço. O que foi isso? Esse movimento aconteceu, eu tenho um vídeo aqui que eu queria mostrar rapidamente para vocês, em Uberlândia. Olha o que aconteceu em Uberlândia. Dá uma olhadinha aqui. Não pula! Não pula! Não pode! Não, pode pular, pula aí! Não, pula, pula aí, pula aí! Tá bom. É o quê? Ela estava gritando lá, né? Pois é, né? Esse foi o movimento aqui no Brasil. Quando os negros foram oprimidos na questão do transporte nos Estados Unidos, King liderou um movimento. Sabe qual foi o movimento dele? Ninguém mais vai andar de ônibus. Nós vamos a pé para o trabalho. Nós vamos de carona para o trabalho. Nós vamos nos mobilizar. O movimento negro vai mobilizar e nós não vamos mais nós não vamos usar mais os ônibus. E as autoridades começaram a ficar incomodadas. Porque de uma hora para outra, a grande massa que usava o transporte público era quem? Os negros. E ele começou. E aí, não, mas eles moravam perto. Se você já foi nos Estados Unidos, você sabe como é que são as distâncias lá. Dentro das cidades. Alguns tiveram que começar a acordar 2 horas antes para poder chegar a tempo no trabalho. Mobilizaram pessoas que tinham carro, começaram a fazer lotação. Negros que enchiam o seu carro para dar carona uns para os outros. Taxistas de negros começaram a ajudar ao ponto de as autoridades desafiadas pelos donos de ônibus começaram a criar uma lei que proibia taxista de fazer corrida de grátis. Não poderia. Se tivesse uma blitz, o taxista tivesse com negros que não estavam pagando de carona, o taxista perdia a licença. Começaram a fazer isso, pressão de todos. Sabe quanto tempo demorou esse protesto? 3 meses. 3 meses. No final de 3 meses, as empresas quebraram. E sabe o que aconteceu? Mudou a lei. Acabou banco preferencial para negro e branco. Esse foi o protesto. Fosse aqui no Brasil, nosso movimento é o quê? Não pode? Vamos invadir. Vamos quebrar. Percebe a diferença?
do que é o verdadeiro pacifismo cristão, o que é um movimento de alguém entende que ovelha no meio de lobos, e aí eu termino. Aliás, antes, deixa eu colocar essa frase do King aqui, que eu acho que eu não li. Vamos colocar essa frase aqui dele. Volta, por favor, para mim. O cristianismo tem sempre insistido que a cruz que carregamos precede a coroa que usaremos. Para ser cristão, alguém precisa tomar sua cruz, com todas as dificuldades, agonias e tensões que ela contém, e carregá-la até que deixe sua marca em nós e nos redima, levando-nos por um caminho ainda mais excelente, que só se encontra por meio do sofrimento. Palavras de King num dos seus sermões. Quando Jesus diz, e aí eu termino então voltando ao texto, colocando, quando Jesus diz, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, ele não diz para a gente ser bobão não, gente. O que ele diz em seguida é, portanto, sejam o quê? Astutos, como as serpentes. O que isso significa? Sejam prudentes. Essa história de martírio de graça não existe. Alguns levaram essa história de martírio no extremo de desnecessariamente se expor. Se você fosse dos 3 primeiros séculos em lugares onde a igreja não podia realmente mostrar a cara, os cultos eram escondidos em cavernas, em casas, não tinha propaganda, não tinha internet para divulgar, não tinha nada. Não tinha louvor, banda, não tinha nada, porque o culto tinha que ser no mais profundo silêncio, como ainda é hoje, por exemplo, em alguns lugares da China. E nesses países muçulmanos. Eles não se expõem desnecessariamente. É preciso prudência, é preciso cuidado. Martírio não é simplesmente um espetáculo público de descuido, não. Sejam astutos como as serpentes, cuidado. E sem malícia como as pombas. Então, ao mesmo tempo que nós somos chamados à prudência, a gente também é chamado à simplicidade, à verdade, a não nos corrompermos com a malícia desse mundo, com os lobos desse mundo. Gente, nós precisamos hoje, a igreja precisa desesperadamente no Brasil hoje de cristãos que sejam ovelhas. O mundo evangélico já não aguenta mais tanto lobo. O mundo evangélico não aguenta mais tanto leão. Tanta gente fazendo barulho, escarcéu, exigindo seus direitos, exigindo respeito, exigindo um monte de exigindo. O que o cristão tem para exigir, gente? O cristão ele não está em condição de exigir nada. Tudo para ele é graça. Tudo para ele é favor imerecido. Ele não exige, ele recebe de graça. Então, nós precisamos levar a sério essas palavras de Jesus. O povo da cruz é um rebanho de ovelhas no meio de lobos. Os lobos vão surgir, mas sabe qual é o consolo que nós temos? É que o lobo sempre tem um pastor. Ovelha não tem. Desculpa. A ovelha sempre tem um pastor. Lobo não. Lobo não tem pastor. Você pode ser lobo e se virar sozinho, ou você pode ser ovelha, reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência, a sua falta de recurso, as suas limitações para resolver os conflitos, mas sabendo que tem um bom pastor que cuida de você. E quando a Bíblia, João diz lá, João 10, eu sou o bom pastor, se o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, você acha que ele não vai cuidar de nós? Todo apelo para o povo da cruz não é insano. O apelo para o povo da cruz é muito consciente e racional. Vocês têm um pastor que cuida de vocês. Portanto, não temam. A palavra que Jesus sempre dizia para eles é, não os temam. Não precisamos temer, porque temos o pastor que cuida de nós. Vamos orar para terminar?